Sejam bem-vindos à nossa Igreja Viva da IA. Neste estudo vamos acompanhar Gênesis 4, o capítulo que mostra a vida humana depois do Éden. O nascimento de Caim e Abel, as ofertas apresentadas a Deus, a ira que cresce no coração de Caim e a advertência divina diante do pecado que estava à porta. Também vamos refletir sobre a pergunta que Deus faz após o primeiro homicídio: onde está teu irmão? Esse capítulo fala sobre responsabilidade, culpa, justiça, misericórdia e esperança. Mesmo diante da violência do sangue derramado, Deus ainda preserva a vida, abre caminho para Sete e Enos e mostra que seu nome pode ser invocado outra vez. Vamos começar lendo o resumo deste capítulo para entender o que vamos estudar. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim se torna agricultor, alguém que trabalha a terra. Abel se torna pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos. Com o passar do tempo, os 2 apresentam ofertas ao Senhor. Caim oferece frutos da terra, enquanto Abel oferece dos primogênitos do seu rebanho e da gordura deles. O texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. E Caim ficou muito irado, e seu rosto se abateu. Então Deus fala com Caim antes que algo pior aconteça. O Senhor pergunta: por que você está irado? Por que caiu o seu rosto? Em seguida, Deus faz uma advertência muito forte. Se Caim fizesse o bem, seria aceito. Mas e se não fizesse, o pecado estava à porta, desejando dominá-lo. Mesmo assim, Caim deveria dominar o pecado. Antes do crime, Deus chama Caim à consciência. Ele mostra que a ira, a inveja e o pecado não precisam governar o coração humano. Caim ainda tinha escolha, mas Caim não escuta a advertência. Ele chama Abel para o campo e ali mata o próprio irmão. Esse é o primeiro homicídio apresentado na Bíblia. A violência entra na história humana dentro da própria família. Um irmão se levanta contra o outro. Depois disso, Deus pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim responde: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta mostra que Caim não apenas cometeu o crime, mas também tentou fugir da responsabilidade. Ele negou o vínculo com o irmão e tentou se esconder da verdade. Então Deus revela que o sangue de Abel clamava da terra. A terra que havia recebido o sangue derramado, agora se tornaria ainda mais difícil para Caim. Ele, que era agricultor, não encontraria mais no solo a mesma força de antes. Caim passaria a viver como fugitivo e errante pela terra. Caim sente o peso da condenação e teme ser morto por qualquer pessoa que o encontre. Mas Deus, mesmo julgando o pecado, também coloca um limite na vingança. O Senhor coloca um sinal em Caim para que ninguém o mate. Depois do julgamento, Caim sai da presença do Senhor e vai morar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali, ele forma sua família. Sua esposa fica grávida e dá à luz Enoque. Em seguida, o texto diz que Caim começa a construir uma cidade e dá a ela o nome de seu filho. Depois disso, na descendência de Caim, Enoque gera Irade, Irade gera Meujael, Meujael gera Metusael e Metusael gera Lameque. Com Lameque, a narrativa mostra que a linhagem de Caim cresceu, se desenvolveu e também se tornou mais marcada pela violência. Lameque toma 2 esposas, Ada e Zilá. Ada dá à luz Jabal, apresentado como o pai dos que moram em tendas e possuem rebanhos. Isso aponta para o desenvolvimento da vida pastoril e nômade. O irmão dele, Jubal, é apresentado como o pai dos que tocam harpa e flauta, indicando o surgimento da música e das artes. Zilá, por sua vez, dá à luz Tubal-Caim, descrito como forjador de ferramentas de cobre e ferro, ligado ao desenvolvimento da metalurgia, das ferramentas e da tecnologia. Mesmo na linhagem de Caim, houve progresso humano. Surgiram cidades, criação de rebanhos, música, instrumentos, ferramentas e trabalho com metais. Mas o texto também mostra que progresso técnico não significa necessariamente progresso espiritual. Isso fica claro em Lameque. Ele compõe uma espécie de cântico para suas esposas, dizendo que matou um homem porque foi ferido e um jovem porque foi golpeado. Depois declara que se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 77 vezes. Essa fala revela uma violência ainda maior do que a de Caim. Em Caim, a violência aparece como tragédia. Em Lameque, ela aparece como orgulho. Ele não demonstra arrependimento. Ele se vangloria da vingança. Assim, Gênesis 4 mostra que a violência iniciada com Caim vai se multiplicando em sua descendência.
No final, a história volta para Adão e Eva. Eva dá à luz outro filho, chamado Sete. Ela entende esse nascimento como um presente de Deus em lugar de Abel, que havia sido morto por Caim. Depois Sete também tem um filho, chamado Enos, e naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos agora para um estudo mais aprofundado, baseado em fatos históricos, análise antropológica, teologia e também em outros livros além da Bíblia e da Torá. Esse capítulo explica temas fundamentais da experiência humana: o pecado, a violência, o julgamento, a graça, o surgimento das cidades, dos ofícios e das primeiras expressões culturais. Gênesis 1 a 11, conhecido na crítica bíblica como Histórico Primevo, não é lido pela academia como um relato jornalístico, mas como uma coleção de narrativas teológicas, compostas ou editadas sobretudo no período exílico ou pós-exílico de Israel. Esse material incorpora tradições culturais antigas do Oriente Próximo, reinterpretadas à luz da fé já vista. Sua estrutura literária articula um contraste deliberado entre a linhagem de Caim, marcada pela violência, e a de Sete, portadora da esperança de um culto fiel a Deus. A narrativa de Caim e Abel codifica em linguagem mítica tensões socioeconômicas reais do Levante Antigo, o conflito histórico entre agricultores sedentários e grupos pastoris nômades. A preferência divina pelo sacrifício de Abel reflete a autoimagem israelita como povo pastoril, em contraste com culturas agrícolas rivais. Do ponto de vista literário, os próprios nomes revelam a intenção do texto. Caim remete a adquirir e a metalurgia, enquanto Hevel significa sopro, vapor, fugacidade, prefigurando o destino de cada personagem. O pecado, personificado como força à porta, é introduzido como elemento que exige domínio moral, não determinismo. O primeiro homicídio em Gênesis 4 inaugura um paradigma teológico da escalada da violência humana. O castigo de Caim opera na lógica de medida por medida. O solo que recebeu o sangue de Abel recusa-se a sustentar o culpado, uma consequência que poderíamos chamar de ecológico-moral. Quanto a Ot Caim, a marca de Caim, a exegese acadêmica majoritária a interpreta não como estigma, mas como sinal jurídico de proteção divina, um limite imposto à vingança ilimitada, revelando o equilíbrio tenso entre punição e misericórdia que caracteriza a justiça de Deus. A terra de Nod, para a exegese acadêmica, não é necessariamente um lugar geográfico localizável. O próprio nome deriva do verbo hebraico nad, que significa vagar, errar, tornando Nod menos um destino e mais uma condição existencial, a vida afastada da presença de Deus. O paradoxo narrativo central está no fato de que Caim, condenado à errância, torna-se o primeiro construtor de cidades. O hebraico ir designa qualquer assentamento fortificado, e estudos de história da urbanização traçam paralelos formais com cidades primordiais mesopotâmicas, como Eridu, embora qualquer identificação direta seja considerada especulativa pela academia. O que o texto comunica é teológico. A cidade de Enoque nasce não da confiança em Deus, mas da necessidade humana de segurança própria. A arqueologia confirma que os primeiros assentamentos urbanos surgem milênios após o início da agricultura, reforçando que Gênesis 4 opera como categoria literária e teológica, não como cronologia arqueológica. A genealogia de Caim, em Gênesis 4, funciona como etiologia cultural, um mito de origem que explica, dentro da tradição israelita, o surgimento de 3 pilares civilizatórios: o pastoralismo, com Jabal, a música artística, com Jubal, e a metalurgia, com Tubal-Caim. O que a crítica acadêmica destaca, porém, é a ambiguidade moral deliberada dessa lista. Os maiores avanços técnicos da humanidade são atribuídos a uma linhagem marcada pela violência. Essa tensão atinge seu ápice no Cântico de Lameque, considerado um dos fragmentos poéticos mais antigos da Bíblia.
onde a vingança é proclamada de forma desproporcional e orgulhosa, em contraste direto com a proteção moderadora que Deus concede a Caim. Progresso e decadência moral no texto caminham juntos. Tubal-Caim, descrito em Gênesis 4 como o forjador de todo instrumento de bronze e ferro, é lido pela exegese acadêmica não como um indivíduo histórico, mas como figura etiológica, a personificação da origem da metalurgia dentro de uma linhagem específica. O estudioso Nissim Anzalag propõe que essa genealogia preserva a memória dos quenitas, grupos seminômades do sul do Levante, arqueologicamente associados à mineração e fundição do cobre desde o 4º milênio a.C. As evidências físicas são sólidas. Os sítios de Timna e Feinã, na região do Arabá, revelam minas, fornos e escórias que atestam uma indústria metalúrgica altamente especializada já no período calcolítico. E aqui está a conexão teológica mais instigante. Essa mesma região, habitada por esses metalúrgicos do deserto, está associada pela chamada hipótese midianita-quenita às raízes pré-israelitas do próprio culto a Deus. Com o nascimento de Sete, Gênesis 4 inaugura uma linhagem alternativa à violência de Caim, apresentada teologicamente como semente divina, em substituição a Abel. O versículo 26 é um dos mais debatidos da exegese bíblica. Então começou-se a invocar o nome de Deus. O hebraico rushal é ambíguo. A tradição rabínica clássica lê negativamente, como o início da idolatria. Já a maioria dos comentadores modernos interpreta positivamente, como emergência de um culto organizado e público a Deus. Em ambos os casos, o texto sinaliza que Enos marca uma virada na história religiosa. A violência de Lameque não terá a última palavra. Um dos pilares metodológicos dos estudos modernos de Gênesis é a comparação com literaturas do Antigo Oriente Próximo. A tradição mesopotâmica de Erido, cidade que, segundo a lista real suméria, recebeu o reino descido do céu, apresenta paralelos formais notáveis com a fundação da cidade de Enoque, em Gênesis 4. Da mesma forma, o motivo da rivalidade fraterna aparece em mitos sumérios e acádios, e as genealogias bíblicas pré-diluvianas guardam estrutura semelhante às listas de Apikalos, os sábios antediluvianos da tradição babilônica. No entanto, a crítica acadêmica é cuidadosa. Paralelo não significa dependência direta. O que distingue Gênesis nesses contextos é sua ênfase singular na responsabilidade moral individual. O texto não celebra a civilização, mas questiona eticamente suas origens, subordinando o progresso técnico ao julgamento ético de Deus. A arqueologia e a história iluminam o pano de fundo cultural de Gênesis 4, mas não têm condições de confirmar ou negar seus indivíduos. O que o texto oferece é algo de outra ordem, uma análise atemporal sobre violência, civilização e graça, temas que ressoam do primeiro homicídio até as últimas páginas da Bíblia. A convergência entre dados metalúrgicos e o texto bíblico torna Gênesis 4 um campo fértil e aberto para o diálogo entre exegese, história e arqueologia. Muito obrigado. Vamos agora para os nossos estudos de orientação espiritual, fé e compreensão do que a mensagem desse capítulo tem a entregar para nós. Guardar ressentimento é tipo ignorar aquela luzinha de alerta no painel do carro. Se você não parar, o motor vai fundir e a destruição da sua relação é inevitável. Bom, vamos lá. Primeiro, o mal nasce de dentro. Ele não é um monstro externo, mas uma escolha diária nossa. Quando Deus avisa que o pecado está ali na porta, ele mostra que o perigo ronda, mas a chave para não abrir continua na sua mão. E quando ele pergunta onde está o seu irmão, ele exige que a gente assuma a responsabilidade por quem caminha com a gente. Segundo, existe uma tensão absurda entre justiça e misericórdia. Deus pune Caim sim, mas também dá uma marca para protegê-lo. Pensa bem,
Hoje a gente adora cancelar as pessoas na internet, né? Mas a sabedoria divina mostra que a verdadeira justiça não é aniquilar o outro. O pior erro de alguém não apaga a dignidade dessa pessoa. E já que o culpado sobrevive, a vida precisa continuar. Finalmente, a narrativa foca na esperança. A história não acaba ali no luto, mas no nascimento de Sete, que significa substituição. É aí que as pessoas voltam a chamar por Deus. A fé genuína nasce da nossa capacidade de tentar de novo, mesmo conhecendo o pior. Resumindo, Gênesis 4 ensina que, mesmo com potencial para destruir, a gente nunca está fora do alcance da graça. E aí, hoje, você é o guardião de quem está do seu lado ou só está esperando o painel explodir? Obrigado por assistir, inscreva-se para ver vídeos da Bíblia toda semana e Jesus está contigo. Deus perguntou com dor e com amor, por que caiu teu rosto, filho meu? Ainda há tempo pra vencer o mal. A escolha